Boa noite a todo mundo que chegou. Maravilha ver vocês aqui, mais um encontro. Hoje nós vamos falar sobre as clínicas gestálticas. Esse texto ele é um pouco mais denso, mas eu vou tentar agora tentar fazer um arcabouço para que ele fique mais mastigável, né? Pois bem, a gente viu muita fenomenologia, muita teoria gestáltica, e para que a gente entenda o que são as clínicas éticas, políticas e antropológicas, nós temos que estar com algumas coisas em mente, que é a ideia de intencionalidade, a ideia de contato, né? A ideia da retenção temporal e da proteção. Outra coisa que eu queria inserir é que vamos relembrar Nietzsche também, né? Segundo a morte de Deus em que Nietzsche fala, essa morte de Deus, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer uma paródia. Ele tem um textozinho fantástico sobre um louco que chega com um lampião, né, para falar para as outras pessoas dizendo assim: cadê Deus? Onde está Deus? Né? Onde é que se encontra Deus? E as pessoas começam a rir dele, né? Começam a achar que ele é louco, né? Porque ele está em outra época. As pessoas estão em outra época, né? Quando ele procura Deus, as pessoas dizem: cara, você é louco, Deus morreu, você está procurando uma pessoa morta, não existe mais. E o que isso quer dizer, né? Não quer dizer o Deus metafísico, necessariamente, mas Nietzsche quer colocar aqui as dicotomias. Não existe mais dicotomias, né? Não existe mais binarismos. Os binarismos eles acabam com a modernidade e o que existe agora são ideologias, né? O anarquismo, o comunismo. Não existe mais a pessoa que é binária. Porém, nós somos feitos da sombra deles, da sombra de Deus. Ainda nós estamos na sombra de Deus quando a gente ainda tem saudade desses binarismos. Ou seja, não há mais possibilidades desses binarismos existirem, porque as existências elas são variadas e múltiplas, mas nós ainda trabalhamos na linguagem com binarismos e, consequentemente, com a marginalização das pessoas que não na existência não são binárias, né? Isso quer dizer homem, mulher, amor e ódio, bem e mal, né? Céu e inferno, enfim, tudo que é dicotômico, né? A fenomenologia ela tem essa característica, né? Para que se desvele o fenômeno, para que o fenômeno apareça, nós temos que quebrar os binarismos. Bom, a ideia de intencionalidade é que toda consciência é consciência para algo. Se toda consciência é consciência para algo, então não existe consciência para si. Não existe consciência sem uma ligação com outrem, né? Seja ele material, afetivo, intuitivo. E no caso que nós estamos falando aqui nas clínicas gestálticas, é temporal, né? Então, nós estamos nos relacionando a toda hora com essa temporalidade que nós visamos. Quando a gente visa essa temporalidade, nós somos determinados a cada agora e sempre. Nós nos tornamos esse ser sendo. Não somos antes nem depois. Isso significa que a relação ela é primordial no presente. Qual a ideia de self? Self é esse eu mesmo em que não existe uma singularidade de um indivíduo. Lembra que indivíduo significa? Eu já falei para vocês? Indivíduo significa átomo, exatamente, de Janete. Átomo. Indivíduo é uma palavra latina, átomo é uma palavra grega, né, que significa indivisível. Significa que é uma unidade concreta, completa, que não se destrói, que não se divide com nada, né? Para que nós quebremos essa sombra de Deus, nós temos que quebrar os binarismos e, nesse sentido, quebrar a ideia de individualidade, ou seja, quebrar o átomo. Destrinchar o átomo com seus quartos plânctons, não, né?
os quartos, os nêutrons, os prótons, os elétrons, né? E nos dividimos junto com o mundo. Ou seja, nós somos mundo. A ideia de contato é a ideia de que, na experiência, nós apenas somos e sentimos, experienciamos junto com o outro, a outra pessoa, ou outro ambiente, ou outro objeto, ou outro tempo. Nós só nos relacionamos com. Daí onde vem o ser com, né? Nós sempre somos ser com, ser para algum lugar, um ser por vir. Por vir porque é sempre junto com uma novidade vindoura. Isso é contato. Contato é a experiência temporal em que nós vivemos. Fronteira de contato é onde é um lugar metafísico, ou seja, é uma convenção para didaticamente a gente saber que nós sentimos o contato na nossa pele. Mas que fique bem frisado que, né, a fronteira de contato é apenas uma convenção didática. Quando a gente se relaciona com alguma pessoa, com algum objeto, quando eu pego um objeto numa mesa, eu não sei onde termina a mesa e começa a minha mão, e quando começa a minha mão e termina a mesa, né? Quando respiro, eu não sei quando é que começa essa respiração, ou quando começa a oxigenação no cérebro, no pulmão, nem quando termina a propulsão do pulmão, né? E onde é que termina o mundo. Nós nos relacionamos diretamente com o mundo, ou seja, quando eu respiro, eu sou oxigênio. Eu não respiro um oxigênio que é de outro lugar, né? Eu sou junto com ele. Todos os pensamentos que vêm agora dependem do oxigênio que vocês estão vendo, depende do tom da minha voz, depende de como vocês estão sentados e pensando, com a emoção, etc. Então o ser, ele se desfaz à medida que ele vai se refazendo no novo. E aí ele se configura. Isso é contato e fronteira de contato. O self é esse eu mesmo que é temporal, ou seja, que não é um indivíduo, ele é relacional e acontece a cada agora. O self é o campo de contatos que acontecem a cada agora. Isso está tranquilo para vocês? Com isso tranquilo, nós temos, como não existe o indivíduo, também não existe patologias que vão deixá-lo enquadrado em certo lugar. Portanto, Janete falou sobre como tem leituras psicanalísticas, né? E é claro, porque a gastroterapia ela vem de uma dissidência de Freud. Peus estudou muito psicanálise na Índia, na Europa, e Freud rejeitou seus pensamentos, né? Com o ego, fome e agressão. Mas a gastroterapia, ela é uma psicanálise existencial, né? Tanto que esse seria o nome que Laura queria dar, a Laura Peus, né? Ela queria dar o nome de psicanálise existencial, né? Os outros autores não queriam dar esse nome porque com a alegação de que não seria vendível, e queria tornar uma outra coisa, né? Uma outra terapia para se distanciar da psicanálise, já que eles foram banidos de certa forma. Então, nessas clínicas, pensar numa clínica Gestalt é pensar numa clínica da relação e do self. Para isso, para descrever essas relações, o Goodman, no livro Gestalterapia, falou de 3 funções que parecem com as estruturas de Freud, né? Tem o ego, o superego e o id. Né? Isso são estruturas de solipsistas, não são estruturas relacionais, né? Claro que a relação do socioambiental era considerada culturalmente por Freud, só que ele não considerava um ser divisível, considerava ainda um indivíduo. Né? Na Gestalt, nós vamos pensar diferente. É como se, basicamente, para Freud, o id fosse um sistema mais selvagem, né? Onde as estruturas culturais elas são quebradas,
O superego são as leis da cultura, da sociedade em que o indivíduo é colocado, e o ego é como se fosse no corpo uma mediação entre essas duas coisas, né? A selvageria e a cultura. Né? Bom, a releitura disso, né, que vocês viram bem com a Laura Peus, né, olhar para o mundo como uma mastigação significa que nós comemos o mundo, né, comemos a nossa experiência. E essa trituração, ela vai digerindo e o que vai se digerindo nas experiências depende de como eu estou tragando. Então, se a pergunta fenomenológica não é o porquê, e sim o como, e o self não é um indivíduo, mas sim uma experiência no tempo, isso significa que as funções do self, elas não vão ser do indivíduo. Por isso que eu fico sempre puxando para vocês, né? Não é o meu self. Não é a minha experiência. Eu não tenho experiência. Eu não sou indivíduo. Eu não sou subjetividade. O que existe é a experiência em que eu estou participando, junto com, sempre. Não existe nenhuma experiência que eu participe sozinho, ou que eu tenha uma estrutura subjetiva que eu vou dar conta só. Não existe. A pior coisa que inventaram foi essa ideia de independência. Busque sua independência, Maria. Busque sua independência, e quando você for independente, você vai poder fazer o que quiser. Né? Todo mundo já ouviu isso. Né? Seja independente. Né? Independência é muito bom, porque aí depender de alguém é muito ruim. Uhum. É como se você conseguisse não depender de alguém. E por que é importante, primeiramente, que a gente quebre com os binarismos, né? Porque quando se diz isso, né, que não existe independência, uma pessoa que pensa binariamente vai falar: mas se não existe independência, então quer dizer que eu só dependo do outro e eu só posso fazer as coisas com o outro, junto com o outro. Bom, você não é dependente no outro polo, entende? Binarismo é que tem dois polos. Ou existe o independente ou o dependente, né? Você não você não está amarrada a nada no mundo. É por isso que não existe subjetividade, justamente por causa disso. Quando a gente quebra o binarismo, significa que a gente é junto com. Ou seja, não é nem independência, mas também não é uma dependência. Significa que simplesmente nós somos a experiência. Então, quebrar o binarismo ainda é difícil, porque existem dois polos, né? Sempre existem dois polos. Como se eu não pudesse ser uma integração dos dois, né? Existe uma discussão, né? De um lado, a pessoa... não, a gente tem que... Eu sou um intelectual que gosto de pensar e debruçar-me nos meus pensamentos e olhar para o mundo, né? Bom, mas eu sinto muito, cara. Se você lê muito e pensa muito e não tem nenhuma prática, você não está fazendo nada. Não, aí do outro lado tem, né? Não, você não pode falar sobre isso porque você apenas estudou, mas eu tenho uma vivência. Tá bom, então a gente não deve mais ler nada, né? A gente tem que jogar os livros fora e não ler mais sobre nenhum conteúdo, nem... Não, gente, pelo amor de Deus, não existe esse binarismo. É claro que a gente tem que experienciar, mas é claro que a gente tem que estudar também. A gente tem que ler também. Porque toda experiência gera reflexão. É o que Paulo Freire vai falar de um lado, o conservador sectário, que é aquele que vai pegar suas ideias tradicionais e dizer que aquilo é o certo e não importa a experiência. Mas também vai ter o progressista sectário, o ativista sectário, que é aquele que vai dizer que a sua experiência importa, a experiência é tudo, e você não sabe de nada porque você não está vivendo a minha experiência, né? Você não sabe porque você não está vivendo em tal lugar, em tal... Não, cara, pelo amor de Deus. A experiência é válida tal quanto o conteúdo, né? Então, a praxis freiriana, que é a mesma praxis da gestalterapia, é a integração da reflexão junto com o ato, né?
Então, quebrar os binarismos e falar que ninguém aqui é independente e ninguém é de fato independente, significa que nós só somos junto com, na cooperação com o outro. Então, pensar clínica gestáltica é sempre assim. Quando a gente entra na clínica para atender alguém, nós estamos atendendo a uma parte de nós. Essa é a principal questão, assim, que é difícil, né, de colocar, porque na psicologia a gente vai aprendendo, né? Lá está o paciente, né? O paciente é uma pessoa passiva ao que está esperando uma pessoa dizer para onde é que ela tem que ir. Ou então qual é a doença que ela tem, qual é o diagnóstico, etc. Então, por isso que a gente chama de consulente, né? Que é a pessoa que consulta, junto com, né? Aquela que consulta. Então, nessa perspectiva, Goodman vai falar sobre as 3 funções do self, numa releitura na psicanálise. O self que não é nosso, lembrem-se disso, o self que não é nosso, é da relação, é o campo temporal de encontro, não só de pessoas, mas do ambiente. Ele tem 3 funções: a função personalidade, a função de ato e a função isso, ou id, né? O que é a função id? A função id é tudo que é retenção de história. É o que está no nosso fundo de hábitos. Quando eu me encontro com Isabela, um fundo de hábitos é ativado no sistema self para gerar um contato de excitamento. Esse excitamento, ele atravessa nossos corpos e nossa temporalidade para ir a algum lugar. É o que eles vão chamar de awareness sensorial, né? Awareness, que é um tipo de consciência, né? Mas é o que eles vão colocar, eles vão substituir esse nome porque Russell ele vai falar de uma intencionalidade operativa, que é essas retenções do passado indo para o futuro no presente. Por que retenções? Porque toda experiência ela gera uma retenção no tempo que vai cair. Ou seja, eu me encontro com Dejanete e essa experiência vai sobrar algo, porque nunca se completa, lembra? É por isso que falar que Gestalt se fecha não tem lógica. Não tem lógica falar, eu vou fechar uma Gestalt. Como? Impossível. Se você diz assim, eu vou beber água, né? Eu sempre uso esse exemplo porque é um exemplo bem fisiológico, todo mundo faz, é bem básico, né? Bem básico da nossa experiência de vida. Assim. Beber água, né? Para que eu feche, olha só como nós somos predicativos egocêntricos. Lembra desse termo, né? Predicativo egocêntrico? Ou não? Quem não lembra? Maria, se não lembrar, pelo amor de Deus, porque na aula eu já falei várias vezes, hein? Não lembra? Gente, quem está chegando também agora pode falar. Ó, predicativo egocêntrico é a ideia de que o mundo ele se baseia a partir de uma linguagem humana. Isso significa que nós só vemos o mundo a partir dessa cultura humanoide antropomórfica, né, de criação humana. Eu sempre dou esse exemplo, né? Eu sou vegetariano e aí eu fico falando, né? As pessoas vêm me perguntar, ei, Eric, e aí como é que substitui a carne, não sei o quê. Aí eu falo, folha, tarará, aquele negócio todo. Aí a pessoa olha para mim e diz assim, Eric, mas os animais, eles não existem, né, pra gente comer, não? Bom, e esse eu acho que o universo mandou para mim para ser o maior exemplo de todos do predicativo egocêntrico. Por que é predicativo? Predicativo é um adjetivo, é uma qualidade que eu vou dar para um sujeito. Que sujeito é esse? O egocêntrico. Nós olhamos para o mundo de forma ego, ou seja, nós acreditamos que existe um ego, um eu, que é substancial e fixo, e nós centralizamos esse eu para olhar o mundo, através da linguagem.
Nós pensamos que o mundo é feito como técnica para a gente. Entende? Então, quando eu digo que os animais nasceram para que nós comêssemos, a gente está tentando tirar toda a nossa ligação com o mundo, como se a gente fosse dono do mundo. Isso é predicativo egocêntrico. Qual é o animal que está no topo da cadeia alimentar? Qual é? Não é nós? Eu me lembro que mãe disse que quem é assim é como se tivesse um Deus no bucho, né? Uhum. Exatamente. Predicativo egocêntrico é Deus no bucho. Um Deus bem vivo, na verdade, né? Fala, Lilian. É, mas eu vou ter que nos defender. Vai lá. Nós somos diferenciados, certo? Sim. Dos demais. A gente pensa, a gente escreve livros. Somos diferenciados, cara. Eu estava falando aqui, Lilian, no começo, que nós não devemos ter pensamentos dicotômicos, Hum. né? Que é binaristas. Ou seja, quando a gente fala que nós somos o mundo, não significa que todo mundo é igual. Isso é um pensamento binarista. Ou somos o mundo ou somos individuais, né? São dois polos, que é como se a gente pensasse que isso também é predicativo egocêntrico, né? Pensar que só existe dois polos a partir do que a gente inventou como polo. Nós inventamos o individual e nós inventamos uma coisa que é separada do individual, que é o coletivo. E se uma pessoa é individualista, ela não é coletiva, mas se ela é coletiva, ela não é individualista. Bom, quebrar os binarismos, né, significa dizer que nós somos junto com na singularidade. Por que nós somos diferentes um do outro? Você é uma pessoa, Janeta é outra, eu penso uma coisa, Bruno pensa outra, Daniele vai para outro lugar, né? Não é porque você tem uma subjetividade que vai orientar, né? Porque se fosse assim, você não mudaria. Você sempre iria para o mesmo lugar, né? Se fosse uma Lilian que fosse, seria sempre a mesma Lilian, mas você sabe muito bem que não é, né? Quando criança você queria ir para um lugar, na adolescência é totalmente diferente. Mas por que isso? Porque o que é singular é o tempo. Tenta imaginar assim, Lilian. Vamos quebrar com os binarismos, certo? Vamos tirar os polos. Né? Pense assim, que eu sou diferente junto com outras coisas. Entende? Os retidos do passado, né? Tudo que a gente retém do passado, nas experiências, por exemplo, eu sou junto com meu pai. Mas para eu ser junto com meu pai, meu pai ele não volta como se fosse um passado concreto, e ele vem à tona. Não. Ele volta junto contigo. Junto com o teu passado também. É isso que quer dizer que a gente não é individual. Porque nada que a gente volta da maneira que a gente experienciou subjetivamente. É sempre junto com alguma coisa, entende? Eu entendi, mas eu tô falando assim no sentido de diferenciados, Eric, de a questão dos animais, das plantas. Nós somos diferenciados nesse sentido, entendeu? Não, tu não acha? Outro bom argumento. Não, tranquilo, muito bom. É perfeito esse argumento. Eu vou usar o exemplo da cronologia que muita gente usa, Lilian. E eu acho muito engraçado, assim, porque Husserl vai falar justamente isso, né? Que o ser humano, no caso ele fala o homem, né? O homem, ele tem mais mundo do que o animal. Por que ele tem mais mundo? Porque se uma mariposa, eu já dei esse exemplo para vocês, se uma mariposa, ela está no escuro e acende-se uma vela, já dei, né, Isabela? Isso é que eu acho muito engraçado, veja só. Está no escuro, acende uma vela, a mariposa ela vai atrás de luz, que ela não quer ficar perdida. Então ela vai em direção ao fogo da vela e se queima, cai, se machuca. Só que quando ela se levanta, ela ainda não morreu. Ela está procurando luz de novo. E quando olha para o fogo, ela vai de novo para a luz. E pega na luz, se machuca e cai. Até morrer. Isso fica um loop. Né? Ela não aprende
ela não tem mundo, como diria, né, esses fenomenólogos mais tradicionais, para dizer assim, não, cara, pelo amor de Deus, para, e só continua depois que você resolver a questão do fogo, porque não é ali que eu vou. Porque se eu for lá, eu vou me matar. Não tem mundo para dizer isso, né, Lilian? Eu acho que se a gente pensar bem, a gente é diferente da mariposa, porque se eu me queimar na vela, eu vou dizer assim, não vou botar mais meu dedo lá, porque eu não sou doido de querer perder meu dedo. Pronto, é exatamente. Não é isso? É exatamente isso. Somos diferenciados. Eu vou te dizer uma coisa. A primeira é que, para que a gente diga isso, nós ainda estamos no predicativo egocêntrico. Por quê? Porque a gente está pressupondo que ela não está tendo mundo para perceber isso. E se ela tivesse, ela não iria para o fogo. Isso não tem lógica. Quem disse que ela não tem que ir para o fogo? Isso é uma invenção nossa. Por isso que é predicativo egocêntrico. A primeira coisa. A segunda coisa é que esse ano saiu a notícia que se nós não parássemos com a emissão de carbono em 3 anos, o estrago da natureza ia matar a gente. Eu te pergunto 2 coisas. Primeiro, a gente parou? Segundo, não seria essa a nossa vela? Terceiro, qual então seria a diferença entre nós e a mariposa? Ah, entendi, certo. No caso é porque ela é diretamente, né? Pá, realmente não pensa, né? O meu modo de pensar, não pensa. Já que a gente pensa... Espera aí, Linha, só um pouquinho, desculpa eu interromper. É só para dar um parênteses. Não é porque é do jeito dela. É porque a gente inventa como deveria ser e olha para a mariposa de uma perspectiva apenas humana e não de mariposa. Por quê? É impossível olhar de uma visão de mariposa porque a gente não é mariposa. A gente pressupõe que eles são diferentes ou errados ou de outra lógica porque a gente tem uma percepção humana. E a gente usa essa percepção como se fosse a rainha da percepção. A questão que a gente vai também igual... Assim, o nosso caso é a longo prazo. O dela foi a curtíssimo prazo. Entende a diferença da morte, de seguir a morte assim, de forma bem... É mais ou menos isso. Mas calma, Lilian, o tempo também é uma invenção nossa. Longo e curto prazo também são questões metafísicas em que inventamos. Veja bem, eu vou lhe explicar o que é tempo para a gente. Eu deixo já você falar, viu, Janete? Essa discussão é bem boa, Lilian, na verdade. Porque, olha só, não é que seja a curto prazo e a longo prazo. Isso é longo prazo para quem? Como assim a longo prazo? Você veja bem, assim, na cotidianidade. Uma pessoa que está numa fila do banco, o tempo passa muito devagar. Ou seja, ele está esperando há muito... Falou de banco, né, Maria? Você sabe muito bem como é. Uma pessoa que está na fila do banco espera muito, parece que são anos lá. Uma pessoa que está se divertindo e brincando junto com uma pessoa que ama, o tempo passa num piscar de olhos. Outra coisa é que o tempo de vida da mariposa é muito menor do que a gente. Se a gente for botar na matemática, o tempo que ela leva para se queimar, cair e voltar pode durar mais de 5 anos para a gente. Se a gente for botar nas proporções, entende? Não tem aquela história, né, que vida de cachorro é só você multiplicar por 7, né? Aquela baboseira, não tem nada a ver. Né? É verdade. Eu tenho um cachorro. Pois bem, é tipo isso. Então, assim, o tempo para ela, esse tempo que você está dizendo que é curto prazo, para ela pode ser uma vida toda. Por isso que eu disse assim, ó, vamos tirar os binarismos, porque a gente não sabe o que é ser mariposa. Quem sou eu para dizer que ela não tem mundo porque ela não é humana? Isso é predicativo egocêntrico. É uma arrogância que faz a gente matar o mundo. Que a gente pensa que é... Inclusive, essa pergunta da cadeia alimentar foi uma pergunta sacana, né? Para perguntar assim, topo da cadeia alimentar. Quem disse que tem topo? Quem foi e falou assim que tem uma hierarquia, assim, o tubarão é maior do que os peixinhos? Não existe isso, gente. Não existe.
A natureza, ela não tem essa hierarquia. Entende? Não existe topo. O leão não é o rei da selva, gente. Né? Falando de leão, tem um filme, o filme do Rei Leão, que eu acho fantástico. Assistem esse filme quem não assistiu. Que o pai de Simba, o Mufasa, vai falar assim, ó. O Simba, cara, respeite os antílopes. Você come eles, sim, mas os come para sobrevivência. Porém, quando você morre, eles comem a grama que você virou. Então você não está no topo da cadeia alimentar, cara. É fantástico, cara. Esse filme é foda. Assistam esse filme. É o melhor desenho já feito no planeta Terra, eleito por mim. Então, levem isso em consideração. Cara, fantástico, né? Assim, não existe essa coisa, entende? É isso aí, Bruno. Tamo junto, cara. Cara, esse filme é filosófico, ele é uma releitura de Hamlet, né? Quem leu Hamlet vai entender, assim, a coisa de fugir, né, do reino e tal. É fantástico, né? Então, essa coisa de cadeia alimentar é um predicativo egocêntrico, uma arrogância. E é esse predicativo, essa racionalidade que nós estamos hoje no mundo que está fazendo a gente fuder com o mundo. Fuder com as pessoas, com os animais, com o ambiente, com tudo, velho. A gente pensa que nós estamos no topo da... O filme é O Rei Leão, The Lion King, da Disney, 94. Eu assisti 32 vezes só. Fala, Janete, desculpa, me empolguei. Quando você estava falando desse exemplo da mariposa, eu estava me lembrando naqueles casos em que alguma coisa faz mal diretamente e ainda assim a gente continua fazendo, sabe? Tipo, não é só a questão, por exemplo, a longo prazo, muito longo prazo, questão do carbono. Questão de alimento, né? A gente sabe questão de faz mal, questão de cigarro faz mal, questão de bebida alcoólica faz mal, relacionamento tóxico, abusivo, igual a gente tava falando ainda agora, né, nessa coisa que eu tô querendo fazer o artigo, que eu tô fazendo o artigo. E tem casos de amigos meus policiais que contam que, por exemplo, a mulher levou uma pizza do cara, os vizinhos denunciaram, o cara foi preso e ela vai à delegacia retirar a queixa. Então, eu fico pensando, será que de fato a gente realmente é tão diferente assim da mariposa? Eu sei que tem a questão da comunicação, né? Que é diferente a linguagem do ser humano para os outros animais. Mas assim, tem umas coisas que me afetam de uma forma que eu vejo a natureza de uma forma diferente. Perfeito. Isso não só animal, mas planta também, sabe? Perfeito. Os detalhes, enfim. Olha, Janete, caramba, Adriana, eu fui para outro lugar, né? Eu volto já para isso. Caramba, me voltem, viu? Me voltem. Guardem aí. Obrigado, Adriana. Mas, enfim, olha só. Eu falo já, viu, Wagner, também. Essa coisa que a Janete disse é muito boa, né? Porque, na verdade, assim, não é que será que somos a mariposa, né? A questão é que nós somos a mariposa nos queimando. Porque isso nos faz pensar que nós não deveríamos queimar. Quando a mariposa vai lá e se queima, a gente pensa na gente e faz, caralho, eu tô me queimando, eu não posso me queimar mais, porque ela não pensa nisso. É a mesma coisa da mulher no relacionamento abusivo. Não é que você está pensando logicamente, pá, que tá a coisa, e ela não deve voltar. Não. Você está pensando, sem olhar para a experiência da pessoa, você está dizendo que ela não deveria voltar. Mas quem foi que disse? Quem foi que disse que ela não deveria voltar? Quem somos nós? Assim, gestalterapeuta não pode dizer isso na clínica, entende? Lembro de uma vez que eu estava entrevistando um amigo meu, que ele tanto é da área da psicanálise quanto da gestalterapia, né? E ele falou exatamente isso, sabe? Ele disse, por exemplo, suponhamos que a mulher esteja num relacionamento abusivo. Vai lá, prende o cara.
Aí o cara fica preso, não sai mais, porque ele, depois de um determinado tempo, na Maria da Penha, é inafiançável, tem aquela coisa toda. A mulher fica com tanto peso na consciência, vai lá e se mata. E aí, o terapeuta vai fazer o que em relação a isso, depois que a mulher já morreu? É Cara, muito, cara, assim, é muito isso é um profundo. exemplo, assim, um exemplo profundíssimo, assim. É um exemplo que a gente não vivencia na clínica, entende? É um exemplo, assim, que a gente se imagina sendo essa mulher, entende? Mas que na materialidade não existe. Eu acho que essa pergunta, é por isso que o olhar fenomenológico de Janete é você fazer assim, ó. Caralho, eu tenho que perguntar para essa mulher. Acabou-se. Não existe livro ou teoria ou sei lá o que vai descer em você e vai dizer, não, a resposta é essa. Não. Ela é quem sabe. Por que ela está procurando o cara? O mundo é dela. Entende? A gente tá fazendo a mesma coisa com a mariposa, se disser isso. Assim, a gente vai se culpar por ela se matar. Não, cara, tem muita história aí. Não é simplesmente voltar. A punição do cara, a gente tem um sistema penal que é para todo mundo. Como assim? É o mesmo sistema penal para todo mundo. Como é que um ladrão de galinha está no mesmo lugar que o do corrupto que matou milhões de pessoas? Como assim? A gente O está pensando. corrupto não está no mesmo lugar que o ladrão de galinha está. Tá, então bota um ladrão de galinha e um cara que assassinou alguém, entende assim? Mas corrupto também tá, assim, dependendo do corrupto, né? Dependendo do grau hierárquico que foi inventado, né? Mas enfim. Entende isso, assim? Por isso que na clínica não é lugar de militância. Não é você tem que largar esse macho escroto. Não, cara, pelo amor de Deus. Se ela largar, vai ser uma construção que vocês vão fazer juntos, mas não é moralismo, assim, não é uma regra, porque você tem que conhecer o mundo dela, que é que está se passando com ela. É muito mais importante. Fala, Wagner, depois Maria. Oi, Eric, boa noite. Boa Até noite. desculpa pelo atraso. Tenho duas perguntas, se você tiver tempo. Sim? Primeiro é em relação à questão das diferenças, né? Que é falado. Eu não sei como eu coloco, se é a diferença das pessoas ou a diferença do mundo. Tem essa questão. Por exemplo, vou até dar um exemplo assim, pode ser um exemplo superficial, mas uma pessoa do Nordeste e outra um gaúcho, né? Um exemplo. Superficialmente, para a sociedade, gaúcho ele tem uma característica de ser mais frio, menos caloroso. Nordestino já é diferente nesse caso. Até porque tem muitas características de gaúcho relacionado à Europa, né? E europeu também tem essas características, segundo socialmente. E como é que é essa questão, né? Porque aí eu fico pensando, a gente vai atender uma pessoa e vai, o gaúcho, ele é frio. Aí eu já vou estar fechado já, então. Fudeu, Já fudeu. fudeu, né? Mas assim, existe mesmo diferenças ou depende da situação? Aí que tá, depende da situação. Eu penso isso, né? Porque a pessoa não vai ser fechada sempre, não vai ser calorosa sempre. E ela não vai ter essa necessidade sempre da mesma maneira também. E eu vou dizer, ela não é. Sinto muito. É isso. Europeu não é fechado. E nordestino não é caloroso. Não existe isso. Belchior vai falar numa música Conheço Meu Lugar. Ele vai dizer assim: Nordeste nunca houve. Nordeste é uma ficção. É uma ficção, galera. Inventaram um Nordeste de seca, de maltratos, de pessoas que são menos, né, o ser menos de pau feio. É uma ficção. Isso não existe. Porque só vai existir quando existir. A diferença, ela existe, mas não a priori. Ela só existe no contato. Entende a diferença? O erro não está no pensamento diferencial. O erro está no tempo. É dizer assim, não, Wagner é uma pessoa fria. Como assim? Aí você vai lá conversar com o Wagner, ele chama para um café, começa a contar umas piadas lá, de tiozão, sei lá, né, Wagner? Assim. Já me arrebentou, né? Totalmente.
Se já ficar com esse pensamento, né? A É priori. isso. Não, ele Entendi. vai ser frio, então eu vou tratá-lo como uma pessoa fria. Pronto, acabou-se. Não existe mais nada, nenhuma possibilidade, né? Eu vou tratar o esquizofrênico com essa doença que é a esquizofrenia que inventaram. Porra, meu. Tem tanta coisa para experienciar com a pessoa e você vai pegar num diagnóstico que não é nem dela, velho. Entendeu, Wagner? Sim, fez muito sentido. E, Eric, a segunda questão que eu te perguntar é que, e assim, é tão foda que tu acabou falando, ó. Tu disse assim, nós não usamos militância, né, na Gestalt terapia. Aí é uma questão, né, que eu gostaria até de saber mais sobre você, porque eu percebo que há muitos, por exemplo, até cursos de Gestalt terapia e racismo, Gestalt terapia, enfim, entre outras coisas. E parece que há uma necessidade de que alguém precise ter uma especialização naquela situação. Caso ela não tenha especialização, ela não tem capacidade para ter abertura com outro que passa por aquele contexto. Enfim, não sei se tu tá entendendo. Sim, entendi. A questão principal é o seguinte, Wagner. Dizer que nós não vamos ser militantes na clínica não quer dizer, jamais, que a gente não tem que estudar e estar à parte das comunidades marginalizadas e da libertação. Não é à toa que esse grupo de estudo é para a libertação. Entende? Nós temos que estudar muito racismo e temos que nos formar, sim, e aprender com quilombolas, com indígenas, com as mulheres, com os movimentos, com LGBT. A gente tem que aprender muito. Mas é só aprender. A gente não vai ensinar nada para essa galera. É isso que é não militar. Porque se a gente vai para a clínica para aprender com a pessoa, ela vai captar a gente. Em suas questões LGBT, raciais, né, feministas. Assim como... É por isso que tem que quebrar o pensamento dicotômico, né? Assim como a gente não vai ser militante, jamais a gente pode ser conservador nesse sentido. Jamais. É por isso a quebra de dicotomia, porque quando a gente chega na experiência, a gente chega na experiência. Porque nem sempre uma pessoa LGBT, por exemplo, ela vai falar sobre questões LGBT. Ela tem outras questões. Que, por exemplo, no movimento, às vezes ela não tem espaço, né? E ela vai falar lá. Você vai ser corpo para ela. E se for LGBT, também você vai ser corpo para ela. Por isso que, por exemplo, no caso do exemplo de Janete, né? A gente não vai lá com moralismo, você tem que deixar esse cara, tem que prender esse cara mesmo, esse vagabundo. Calma, certo? E ela, tá pensando o quê? Será que vocês vão chegar em outro lugar? Que lugar é esse que vocês vão chegar? Mas para isso também tem que ter mundo nesse sentido, né? Mundo no sentido de conteúdo. Tem que estar a par das questões feministas também. Para que eu atenda mulher, eu tenho que ler. Para nunca ensinar. Eu tenho que estudar para nunca ensinar. Eu tenho que estudar as questões raciais. Compreende, Wagner? Deu para responder? Sim, compreendi. Eu tenho que fazer curso, eu tenho que fazer formação, eu tenho que ler pra caramba. Não tem como você atender uma pessoa negra que está passando por questões de exclusão, de marginalização, e você não está a par de conteúdo sobre isso. Você não vai usar os conteúdos lá, mas você tem que ter mundo para isso. Entende? Tá bem? Sim, sim. Eu perguntei também nesse sentido, né? Porque tem diferença do militado e do estudado, ter conhecimento sobre o assunto, né? Exato. Essa é a questão. Para que eu possa atender os múltiplos existenciais, eu tenho sim que estar muito a par e concernente no projeto de libertação. Senão não faz sentido. Senão eu só vou propagar realmente a minha condição branca e privilegiada. De homem, etc. Lilian, sobre a tua pergunta, consegui responder? Ficou confuso antes de passar para outras pessoas? Sim, de boa, não vou mais argumentar, não. No momento, não. Tá bom. Não, mas deu para entender, viu? Que bom, que bom. Massa, gostei. Ótimo. Quem é que tá na fila? Tá Ana Thalita agora, é isso? Thalita, tu espera só ir ao banheiro rapidinho? Tá. 2 minutos, gente. Rapidinho.
pessoal? Faz tempo que começou. Tá com mais ou menos 1 hora. Termina às 10, né? Acho que eu cheguei, era 8h20. Vocês já tinham falado muita coisa, né? Prontinho. Thalita? Boa noite, pessoal. Não, Boa noite. era só, tipo, eu ia te perguntar só assim, vocês falando dessa questão de relação e o exemplo da Dianete, me lembrou muito essa construção de sentido que a gente faz na clínica, que a gente pensa, né? Faz não, que a gente pensa. Mas é aquela velha questão de que eu pego os meus princípios meus, que eu digo assim, é fictício isso de pegar princípios que eu elaborei de acordo com as minhas experiências e colocar esses princípios como universais e ainda levar isso para a experiência. Tipo, isso faz sentido para mim. Mas que sentido para mim? O que pode fazer sentido para mim não pode fazer sentido para outra pessoa e nem para a relação, né? Que tem a ver justamente com essa questão de toda aquela experiência, de todo esse fundo de vividos que a gente tem. Eu acho muito fictício essa questão de pegar essas questões e colocar como universais. Mas universais para quem? E eu digo mais assim, né? Não faz essa coisa que a gente leva como universal, não faz mais nem sentido pra gente. A gente só quer reproduzir com medo de viver outra coisa, entende? É isso, gente. O que a gente vive hoje é medo de viver outra coisa. É isso que está nas escolas, o que está nos hospitais, o que está nas instituições, é isso. A gente tem medo de viver outra coisa. O novo, o experiencial, aquilo que vai aparecer como estranho. A gente não gosta do estranho, a gente tem medo. Né, Thalita? Faz sentido pra ti? Faz sim. E isso se faz muito presente, né? Observando uns conceitos de self, aí, tipo, eu fico associando uma coisa com a outra. Eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção, que é essa questão de que... a princípio eu não entendi, mas depois de que self é contato. Só há self se houver contato. E aí abandona essa questão de self como uma estrutura, né? Não tem estrutura. Mas que estrutura? É tudo uma construção. O self é o grande agora que vai acontecer. O self não existe. Ele acontece. Ele, no gerúndio. Ele está indo. É um porvir. O que acontece, por exemplo, o que a gente pode falar de agora, né? A gente vai falar, nós estamos num grupo de estudo, né? Bom, nós pegamos... boa, selfing. Nós pegamos o tempo, uma experiência, e amarramos ela numa fixação linguageira, botamos numa caixinha para nos comunicar. Para dizer... Self é campo, exatamente, Lilian, é campo. Para dizer que esse campo ele foi fixado e nós não estamos fazendo outra coisa, nós não estamos cozinhando, nós estamos estudando. Para entender qual é o caminho, né? Assim, a linguagem ela é um signo, é um desvio, ela é uma mediação para as experiências, mas ela não abarca a totalidade e muito menos ela não deixa de ser ficção. Porque é uma convenção, porque ao mesmo tempo que a gente está aqui, a gente desconsidera que a gente está respirando. Isabela está arrumando ali a estante, né? Maria está sentindo o óculos dela na cara. Entende?
Então, quando a gente fala assim, nós estamos estudando gestalterapia, nós estamos pegando uma parte da experiência que nos importa e nós queremos fazer propaganda dessa partezinha que nós queremos desejar. Entendem? Eu sempre começo minhas aulas, por exemplo, fazendo uma apresentação, né? Vocês lembram? Isabela, Janete, Maria. Eu começo fazendo assim a apresentação, o galera se apresente e tal, porque essa apresentação, ela não quer dizer quem é você. Quer dizer, Thalita, né? Lembra? Ela quer dizer o que é que você quer dizer naquela hora. Sobre qual aspecto você quer se olhar junto comigo naquela hora. Que individualidade é essa? Então, só lembrando o seguinte, que self é o campo de experiência temporal que orienta o contato. É um eu ativo na experiência. Tem alguém que estava com a mão levantada, né? Saiu? Tinha mais alguém querendo falar ou não? Eu, era só um exemplo, Eric, mas já foi tirado. Era uma dúvida, mas já foi retirado. Tá ótimo. Tá ótimo? Maravilha, Maria. Isso, João, não tem eu, exatamente. O self, porque a tradução de self é um eu mesmo, né? Mas esse eu mesmo, esse eu que a gente está falando aqui, é um tempo. Também não. É uma construção, uma convenção para a gente dizer que nós não temos uma subjetividade, que apenas nós escolhemos as coisas, entendeu? Nós somos atravessados por esse eu. Toda hora atravessado. Ah, não, eu escolhi estar aqui. Tá bom, foi só tu, depende de tu, só isso. É isso mesmo. Lavoisier, exatamente. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Né? Que escolha é essa que a gente faz? Eu escolhi fazer psicologia. Por que você fez psicologia, né? Pergunta de ouro. Por que você fez psicologia? Não, porque estava lá abertas as inscrições e eu botei lá, né? Me inscrevi. Minha mãe me obrigou. Também não é isso. Também não é isso. Tem várias outras coisas, né? Bom, vamos voltar aqui para a questão de Adriano, né? Adriano tá aí ainda? Eu acho que não tá mais, né? Ah, tá. Adriana, minha querida, muito obrigado por me relembrar da água, né? Olha só, e isso é uma questão, né? Porque a gente vê muito curso, muita galera falando assim, vamos fechar Gestalt. Mas o que é isso, fechar Gestalt? O mesmo exemplo da mariposa serve aqui. Ajustamentos criativos. Tabela das funções? Que tabela? Depois você me diz que tabela. Olha só. A galera fala, né, fechar Gestalt, mas a mesma coisa da mariposa, né? Como assim eu vou fechar alguma coisa? Não seria só uma prerrogativa egocêntrica dizer que eu estou fechando algo? Ou seja, eu estou pegando uma parte do todo e dizendo que aquilo está fechado porque eu entendi e interpretei naquela temporalidade que aquilo não volta. Ou então que aquilo foi resolvido de alguma forma. Né? Como se a gente tivesse que resolver as coisas. Bom, a gente sente falta, né? Então a gente está buscando sempre uma falta de alguma coisa. Por quê? Os retidos do passado nos excitam e fazem-nos ir para algum lugar de falta. E aí,
Quando a gente bebe água, por exemplo, que a gente pode pegar a parte da experiência qual é a nossa propaganda sobre o que é beber água? Nós vamos pegar um copo de água, engoli-lo e assim matar a sede. Pronto, bebi água. Fechou a Gestalt. Isso, olhem bem como isso é linguageiro. Fechou a Gestalt porque eu bebi água e matei minha sede. Matei minha sede, acabou. Então não preciso mais fazer outra coisa. Passo só para outra coisa, né? Fechei isso, eu vou para outra abertura para fechar também. Só que essa sede, eu não sei que tempo você está bebendo água, mas às vezes você bebe pouca água, não mata tanta sede assim, mas alivia num tom que você dá para outra coisa. Ou no outro aspecto, você bebe água, bebe mais do que matar a sede, cheio e sentindo a água, né? Você vai sentir alguma temporalidade que ainda está faltando alguma coisa. Ou porque você não bebeu tanta água assim, vai precisar beber depois, ou porque você está cheio e agora está sentindo a água. Então essa água que você bebeu ainda faz parte desse beber água que você vai ter que resolver. Ou respirar melhor, ou falar mais delicadamente, ou dizer assim, não posso correr agora porque eu bebi muita água. Ainda está resolvendo essa questão. Até que você urina, que ainda é a questão de beber água, né? Ou seja, está pensando, eu bebi muita água, então vou urinar. E aí depois que você urina, a sede volta e tu tem que beber água de novo. Cadê esse fechamento? Não existe fechamento de Gestalt, elas só se abrem. Mas o fechar Gestalt não pode ser compreendido como algo temporal? Como assim, Isabela? Explica. Por exemplo, num caso de um luto, meu pai morre e aí eu tô sofrendo muito com isso e aí eu vou para psicoterapia. Consigo na psicoterapia lidar com o luto na mesma medida que eu estava sofrendo, eu não tô mais. E aí isso não é, por exemplo, um fechar essa gestalt de um sofrimento maior, ao mesmo tempo que abre a gestalt de um sofrimento menor. Mas não sei se eu consegui explicar. Sim. Eu entendo essa indagação e isso é porque vai para a clínica, né? E isso é realmente uma questão para muita gente que vai atuar na clínica com algum propósito. Cara, a pessoa vai com luto, então eu tenho que resolver o luto dela. Mas você falou bem, né? Assim, você mesmo respondeu a pergunta, que eu vou na clínica para lidar com o luto. Não é para fechar o luto. O luto continua. Mesmo no sofrimento, se a pessoa nunca vai para terapia e está com luto, esse luto todo dia é diferente. E ela vai encontrando novos, né? Novos retidos e novos protendidos. Né? Novas experiências e novas acumulações, novas mesclagens, novas transformações. É o Lavoisier. Não é que na clínica a gente vai resolver o luto. A gente vai transformar em outra coisa na relação com o terapeuta. E a gente não sabe que coisa é essa. A pergunta que eu faço para que a gente feche a Gestalt, a gente tem que saber o seguinte. Se pudéssemos fechar. Quando é que começa o luto e quando é que termina? Existe início? E o fim, quando é? Acho que nunca, né? Nunca? Minha avó morreu em 2015, eu acho. Nem lembro, mas até hoje, às vezes ainda sinto luto como se ela tivesse morrido agora. E eu posso apostar que o luto pode ter aparecido antes dela morrer. Verdade. Por quê? Não entendi. Porque são várias possibilidades, Lilian. Assim, pode ser que eu esteja vendo uma condição que ela está muito idosa já e, caramba, se ela morresse ia ser muito ruim e tal. E isso já é luto. A pessoa está lá, mas já está com a possibilidade de ela não estar. Sim, mas vamos
para uma possibilidade da pessoa que tá vivinha, vai ali, passa a pista e morre. O luto começou naquele momento que ela morreu, o início. Será? Será? Bom, tem várias possibilidades aí, Lilian. Se ela morreu e você não sabe, o luto não começou quando ela morreu. Outra possibilidade, ela morreu na sua frente. Você entra em choque. Você não caiu a ficha ainda. Não tem a causa de cair a ficha? Tem essa história. Fala de 3 tipos de luto, né? Hã? Fala do luto. Bauman fala de 3 tipos de luto, 3 tipos de morte. É o luto quando você morre, você nunca mais vai ver. É o luto meio que quando você quer, por exemplo, o rompimento do relacionamento também. Você não vê mais, a outra pessoa vai-se embora e enfim. E tem um terceiro tipo de luto que eu também não me lembro agora qual é. Mas ambos que eu só lembrei de 2, né? Mas todos eles doem bastante. E é aquela coisa, você não sabe quando é que começa e quando é que termina, aí pronto. Sim, sim. E aí eu te convido, Janete, para ir comigo numa putez em quem caracteriza e categoriza qualquer tipo de sofrimento. Não existe 3 lutos. Jamais. A Laura Peuser vai falar assim, ó, existem tantas gestalterapias quanto gestalterapeutas. Eu vou repetir, ó, existe tantas gestalterapias quanto gestalterapeutas. Eric, é um negócio que quando você começar a pensar e aplicar na vida. Janete, desculpa de novo, mas se você aplica, não é cronologia. É irreal a fenomenologia. É ficção, é igual ao Nordeste. É igual ao Nordeste. Mas é exatamente, é isso. O Nordeste é uma cronologia. Você não aplica nada. É essa a maior angústia de todo mundo, de todos os alunos, né? Quem já é doido como eu, só abarca e vai, né? Vai no barco, assim. Mas como eu estava conversando com a minha madrinha ontem, eu estava conversando com ela sobre isso, né? A gente estava tomando café. Eu disse, madrinha, é um negócio assim tão massa, que as experiências começam a vir. E você começa a pensar, meu Deus do céu, que coisa tão interessante. Eu estou sendo com essas árvores que estão balançando, eu estou sendo com a senhora. Maravilha, maravilha. Café e tudo. E começa. Aí pronto, agora com esse uma negócio. maconha da porra. Hã? É uma maconha da peste. Você fica noiado sem nem fumar maconha. Aí agora, com esse negócio de não existe 3 lutos, negócio de Bauman, mundo líquido, mundo não sei o quê. Pronto, aí pegar os meus livros aqui, doar. Não faça isso. Bauman é muito bom, mas Bauman é comentador, né? Ele pega uma coisa que um bocado de uma galera falou e vai fazer conceitos, né? Mas eu acho muito complicado quando você quer categorizar, assim. Pega um conceito e quer dar uma... né, assim... Quer dar um brilho categorial, né? Peraí, né, velho? É por isso que eu amo nisso. Falando nisso, que eu não entendi nada dessa tabela da página 142. Assim, não é na verdade que eu não entendi nada. Eu achei muito confuso. 142? Isso. Que diz assim, função que figura aí. Maravilha. Boa, essa tabela é legal. Pronto. Vamos lá. Aí, essa tabela aí que eu achei muito complexa e que foi triste. Antes de ir para a tabela, eu posso abrir para a Ingrid para ela falar, para a gente completar? Com toda certeza. Eu já tinha desistido, Eric. Porque foi entrando em outras pautas, mas é porque a fala da Isabela me atravessou bastante falando sobre o luto, né? Porque quando ela cita esse exemplo do luto, eu me recordo da minha própria vivência também. Eu tive um luto da minha avó há 2 anos e recente há 2 meses do meu avô. E foram lutos que me atravessaram e me atravessam. Então,
existe uma obrigatoriedade na fala de alguns profissionais até que dizem assim, você precisa fechar essa gestalt ou esse luto, o luto da sua avó é diferente. Gente, não. E eu não consigo sentir assim. Fez muito sentido quando vocês reforçaram isso, porque um foi atravessando o outro. O processo de adoecimento do meu avô me atravessou como um luto também. Entrei em contato com aquele fundo que estava lá. Então, assim, eu acho que nunca fecha. Eu acho não fecha. Gente atravessa, a gente transforma, a gente vai lidando. E é isso. E assim são todos os outros exemplos de experiência nessa existência. Eu percebo e sinto assim. Massa demais, hein, Vivi? Muito forte o que você disse. Muito potente. É isso mesmo. Né? Assim, quem foi que disse que eu tenho que fechar, né? Quem foi que disse que eu não posso sofrer um pouco? E quem foi que disse que eu não posso deixar de sofrer também? Né? Cara, assim, um dia de luto tem tantos sentimentos, assim, que você botar em um ou três, né, segundo Bauman, é você querer que a pessoa siga uma norma que não faz sentido. Esse mundo muito racionalista, né, que a gente quer colocar todo mundo numa caixinha, da nossa caixinha, para organizar, porque se desorganizar... Gente, pelo amor de Deus, vocês estão comigo, vocês têm que escutar a música de Chico Sainz, né? Não tem como. É me organizando que eu vou desorganizar, é me desorganizando que eu vou organizar. Ele está dizendo assim, cara, não existe dicotomia, cara, não existe binarismo. O cara é um fenomenólogo, assim, foda. Não existe binarismo. É me organizando que eu me desorganizo. E é desorganizando que eu me organizo. Eric, só uma observação. Fala, Wagner. Só uma observação, né? Foi bem fenomenológico agora. Você tá bem pés hoje, viu? Só falta um charuto aí, pronto. Barba branca. Deus me livre, eu tô querendo quebrar o narcisismo já. Deus era narcísico demais, assim. Foi foda ele, mas era muito showman. Pra quem quiser uma curiosidade, ele na revista Rolling Stone, né, uma revista muito conhecida do mundo musical, ele foi eleito o beijo mais sexy da Europa. O bicho era, além de ser hippie e guerroterapeuta. Mas ele também foi bastante vivencial também, Eric, eu acho. Assim. Foi demais, sim. Principalmente por conta do teatro. Sim. Não, ele era foda, pra caralho. Mas era muito narcísico. Mas ele era foda. Fala, Thalita. Isso, Diana. Vocês falando de experiências, agora eu voltei lá há muitos anos atrás, quando eu tive a experiência da primeira aula de fenomenologia. Eu fui cheia de expectativas, né? Na verdade, eu fui cheia de a priori. Thalita, não fala muitos anos atrás não, porque senão vai revelar a minha idade, cara. Pelo amor de Deus. Foi um dia desse, foi ontem quase. Assim. Foi um dia desses. Mas aí, olha, foi impressionante. Eu costumo dizer que eu não encontrei a fenomenologia, ela me encontrou. Massa. Porque eu comecei a sentir a psicologia do dedo do pé, né? Até realmente foi nesse momento, né? Foi através da primeira aula. Tanto é que as coisas ainda são assim, ainda lembro bem, nitidamente, até de algumas experiências que Eric fez comigo. Que tipo, para alguns poderia não fazer sentido, mas aquilo ali teve um sentido que eu levo até hoje. Isso foi no 3º semestre. Hoje eu tô o quê? No 7º semestre já? Um dia desse. Muito bom, no auge da minha juventude. Fala, Maria. Parece o 3º período. Espera aí, professor. Volta que deu um nó. Acontece em todos os lugares. Nas maiores famílias. Vamos lá. Entendem assim a coisa da sede? Então, a gente não pode fechar Gestalt. Por isso que, vamos falar das funções. Lilian, quer falar? Deixa eu fechar só aqui.
Essa questão de fechar a Gestalt, eu entendo muito bem o que tu quer dizer, que realmente todas as coisas vão se repetir, sempre vão se transformar, né, e tal. Mas eu entendo o outro lado, como eu já te falei, tipo, fecha, que vai fechar nesse momento aqui, entendeu? Fechou essa Gestalt porque eu já resolvi. É tipo assim, eu já resolvi essa situação aqui fechada. Mas claro que ela vai se transformar em outra coisa mais na frente. Mas aqui, agora, no momento, tá fechada. É mais ou menos nesse sentido, entende? Que eu entendo. Mas também eu entendo que ainda vai se transformar em outra coisa. Isso, William, isso que tu tá falando é muito importante. É muito importante, assim. E eu concordo contigo, né? Porque, assim, vamos falar... Isabela trouxe a questão do luto, né? E aí eu tô atendendo ela. Aí ela fala, caramba, agora eu me resolvi nesse luto e vou para outro lugar. Bom, não é que as Gestalten, elas se resolveram e fecharam. Ela foi para outro lugar e se abriram, né? Assim, elas estão continuando, é uma transição. Elas não se fecharam. Mas essa resolução dela, se é importante para ela, eu nunca vou dizer assim, ah, não, tu não fechou, tu tem que abrir mais. Não. Ela está resolvendo assim, e para ela, cognitivamente, e aí a função personalidade, né? Colocou algum tipo de, caramba, eu vou pegar isso daqui para trabalhar com isso. É tipo um fechamento, mas não é um fechamento de vividos, ou da realidade, ou das Gestalten, mas sim um fechamento cognitivo, onde isso é tranquilo, né? A gente pode fazer isso. Assim como eu posso fechar você, eu fecho você para dizer que você é Lilian. Eu fechei assim, mas isso não existe, porque não existe uma Lilian. Essa Lilian que eu estou dizendo que é Lilian é uma perspectiva muito peculiar, que não abarca quem você é. Entende? Mas eu posso usar isso para direcionar para onde eu quero falar. É nessa perspectiva que a gente pode dizer na função personalidade, metafisicamente, que a gente está fechando isso, eu fecho isso para algum lugar para trabalhar com isso. Perfeito, legal. Sim, entendi. Não fecham. São duas formas, né? É que eu entendo, eu estava tentando raciocinar, mas realmente essas duas formas. Fechar de forma cognitiva didática, né? Didaticamente, e fechar dessa outra forma existencial que não existe, que transforma. Não fechar, na verdade, não fechar. Porque o que a gente fecha, Lilian, não é um problema a gente fazer isso, né? É só a gente ter consciência de que não se fecha. Elas não se fecham em si. Mas que a gente vai usar isso como artifício para ir para algum lugar. Não é à toa, entende? Eu quero dizer, a gente tem que fechar algumas coisas para a gente conseguir ir para algum lugar. Por exemplo, eu tenho que saber que dobrando a esquina tem uma farmácia. Fechou. Para que eu possa chegar na farmácia e comprar um remédio. Pronto. Entende? As questões vivenciais sobre isso não importa na minha relação em comprar o remédio. Mas que não é fechado nisso, não é. Não é. Porque se a gente faz isso na clínica, se a gente fecha a pessoa, a Gestalt fecha, eu estou com a Isabela, ela fechou a Gestalt lá, né? Ah, o luto, agora você lidar melhor com o luto, pronto, agora é isso para a vida toda. Não é para a vida toda. Não fechou. Pode ser que na próxima sessão ela me diga assim, e acontece muito isso na clínica, né? E as pessoas às vezes pensam que é uma derrota do terapeuta, mas não, é porque simplesmente a Gestalt elas não se fecham. E aí a pessoa diz, caramba, na outra sessão eu pensei que eu tinha resolvido, mas apareceu outras coisas e aí... Entendeu? Sim, são questões eternas, né? Mas não tem nada você pensar no fechamento, mas consciente de que não se fecha. Sim. Entende? Como tu falou, didaticamente, né? Didaticamente. É igual a gente fala de fronteira de contato. Fronteira de contato não existe. Mas é importante falar dela para que a gente saiba que há um campo, um lugar onde se experiencia. Entende? Que é na pele, por exemplo. Quando eu pego no copo, eu estou me experienciando na pele e o copo. Mas não é só isso, né? A gente não pode ficar só nisso. Se a gente fica só nisso, a gente perde a experiência que ela pode abarcar. Entende? Entendi. Eu tenho outra questão também. Eu acho que não tem muito a ver com isso, não, mas vamos lá, é Gestalt também. Eu escutei uma frase que diz assim: o consulente só vai até onde o terapeuta já foi. O que tu entende com isso? Não, eu não gosto disso, velho. Também não, ó, Eric. O Impaulo também não. Não, isso. O consulente só vai quando você vê ele indo.
Não existe uma prerrogativa. Pode ser que você ligue e não se resolva com alguma questão sua, e quando chega um cliente, você vá muito mais além do que nunca tinha ido antes. Pronto, eu acredito nisso. Que já aconteceu, entende? Cara, eu nunca andei por esse caminho aqui, não nem comigo mesmo, mas vamos lá. Entende? E pode ser que você seja bem resolvido numa coisa e o consulente não caminhe. Pode ser tanta coisa, porque se você resolver, é por isso que não pode fechar, entende? Quando a gente fecha, é só para alguma coisa prática, não é para a gente fechar a experiência. Se a gente fecha, acaba com a experiência, porque pode ser tanta coisa, velho. Pode ser muita coisa. A gente só vai saber sendo, entende? Entendo. A farmácia, eu olho para outro lugar e me despeça, né? E encontro uma farmácia melhor. Entende? Se eu fecho na farmácia que eu quero ir, eu não vou esperar ser a outra farmácia. Não é que a gente tem que fazer isso, mas pode ser. Não se fecha, velho. Entende? 2 minutinhos, gente, que o vinho tá abrindo Gestalt, hein? 2 minutos. Voltei, vocês desligaram as câmeras. Adriana, tá por aí? Consegui explicar direitinho? Consegui chegar? Oi, eu tô por aqui. Aí eu fiquei desse fechamento de Gestalt, porque nessa questão sentimental, né? Eu relembrei, vou desabafar rapidamente, de um ex-namorado. Aí eu digo, fechei a Gestalt com esse cara. Mas sempre que aparece outra carinha ou paquerinha, eu lembro dele. E esse meu ex, ele é muito antigo. E eu ainda recordo dele. Aí não vai ficar abrindo fechou na Gestalt. Eu não entendo nada. E eu pensei que já tinha fechado. Perfeito, muito excelente exemplo, excelente, é isso mesmo. Só o fato de você falar para alguém assim, ó, caramba, Adriana, olha só, eu fechei a minha Gestalt com minha ex. Pronto, não fechou. Tá precisando falar ainda? Tá querendo falar para que você fechou a Gestalt com alguém? Como assim? O que é que tu quer resolver com isso? Ela no agora. Exatamente, João, muito bom. Botou ela no agora, botou para jogo. Ela tá lá ainda. Tá lá remoendo, transformada, diferente, mas tá. Maravilha, Adriana. Muito bom. Quem tá na fila? Deixa eu ver aqui essas tecnologias. Thalita, depois Maria. Eric, eu fiquei curiosa só com a questão da fronteira de contato. Que não existe, como assim? Não entendi. Maria, desculpa, Thalita. Lembra assim, ó. Isso tem que ser um treino da gente, certo? Que é quebrar binarismos e entender que fenomenologia é uma descrição da realidade. É uma descrição, ou seja, o que a gente descreve não é que o conteúdo vai virar realidade, mas essa forma que a gente descreve vai nos ajudar a experienciar essa realidade. Então, quando o Paul Goodman ele vai trazer a ideia de fronteira de contato, ele vai dizer o seguinte, olha só, a experiência acontece na fronteira de contato entre o organismo e o ambiente.
Essa fronteira de contato, ela é a pele, por exemplo. É o nariz na respiração. A fronteira de contato significa que a gente pode usar a pele, a respiração, o que a gente sente, o que nos atravessa, nosso coração, nossa boca, nossos olhos, nosso sentimento, para descrever a experiência que nós estamos passando. Eu estou adorando estar aqui com vocês falando sobre fonologia, que é uma coisa que eu gozo. Eu acho fantástico, eu acho maravilhoso falar sobre isso, eu amo e eu me sinto muito entusiasmado. Essa fronteira de contato. Onde é que eu estou sentindo essa fronteira de contato? Onde é que está esse entusiasmo? No meu corpo. Estou sentindo no peito, na experiência, exatamente, João. É na experiência, não é no meu corpo. Mas no meu corpo, ela tem alguma reverberação, né? Perfeito, João. Só que, é como o João falou, é na experiência, não é no meu corpo. Então, o meu corpo faz parte da experiência. Então, a fronteira de contato é só para a gente descrever didaticamente, como a gente estava falando, né? Didaticamente, que a gente pode descrever a realidade a partir do que nos atravessa, do que nós sentimos. Mas ela não está lá. Ela pode servir como ferramenta didática para que a gente possa descrever e assim usá-la para quebrar paradigmas. Mas não existe fronteira de contato, porque esse entusiasmo, ele está aqui no campo, junto com vocês. E vocês sentem esse entusiasmo de alguma forma diferente, e o corpo de vocês vão falar outra coisa, enfim. O corpo é uma ponte que faz a experiência chegar até a gente, falando de forma metafórica, é isso. Perfeito, João. Com um seguinte cuidado, é uma ponte só. Não é uma ponte que tem início e que tem uma chegada. É apenas a ponte, porque é atravessamento. É atravessamento. Eu tive um aluno esse final de semana, né, que eu dou aula em especialização em gestalterapia, e ele falou, né, que ele mora numa comunidade ribeirinha, e eu falando sobre isso, né, da gente ser terra e tudo, e ele falou, cara, isso parece muito com o que eu vivo, porque nas comunidades ribeirinhas as pessoas não entendem isso, não entendem como eu entendo o rio, porque eu não olho o rio como um rio, eu olho o rio como um atravessamento. Ele me leva para algum lugar, que é para outra cidade, para a faculdade, para a escola. Ele me leva, não sou eu que atravesso o rio, entende? Não sou eu que atravesso o rio. Então é uma ponte. A gente atravessa para vários lugares que não sabe onde vai chegar. Isso que é fantástico, porque se a gente sabe onde vai chegar, é outra abordagem, é outro esquema, é a psicologia tradicional. Né? Behaviorismo. Fala, Maria. Era só uma partilha mesmo na questão da sua conversa com o Billy. Porque vocês falando em suas explicações, o que veio à minha mente foi uma raiz de uma árvore. Como se tudo tivesse interligado. Não existe assim o fim. Eu vejo a superfície, mas a raiz é bem mais profunda do que aquilo que eu estou vendo ali. Onde é que é raiz e onde é que é caule? Entende? Fronteira de contato é isso. Foi bom esse exemplo aí para explicar. Fronteira de contato. A gente não sabe o que é raiz, a gente sabe o que é raiz, a gente sabe o que é caule, a gente sabe o que é galhos. Mas na prática, na experiência, na vivência, onde é que começa esse caule? Onde é que começa a raiz, gente? Onde é que começa a terra e termina a árvore? Onde é? Não existe. Onde é que começa o sorriso de vocês aí agora? Sim. Não existe. É tempo. A gente está sendo puxado pelo rio, que o meu aluno falou fantasticamente, né? É o rio que atravessa, não tem início. Porque quando ele olha para o rio, ele não está atravessando o rio. Ele já está vendo o atravessamento. Então quem sou eu para dizer que ele não está atravessando o rio já? Fala, Wagner. É só dizer que assim, é o que você estava falando,
sobre fechar Gestalt. E faz tanto sentido assim para mim, Eric, porque me veio na memória a questão da teoria humanista, né? Que fala tanto do potencial humano, e esse potencial é justamente não fechar Gestalt. Sim. Porque cada vez que se fecha, da maneira que é falado, até por Gestalt terapeutas, limita o ser humano. E isso realmente faz muito sentido para mim. Até inclusive eu até falei nos comentários, né? Eu conheço terapeuta Gestalt que dá alta pro cliente. Ele dá alta pro cliente. Não tá fugindo de quê, né? Dá vontade de caçar logo o CRP. Não. Não, é assim, não, eu tô falando brincando, né? Nesse sentido. Sim, mas é isso, assim, é o livro que Maria tá lendo, né? Que é o meu perfil. Assim, não apresse o rio, assim. Todo mundo tá num lugar que é perigoso, tá num lugar arriscado, tá todo num lugar que tá sofrendo, assim, tá vendo as suas próprias dores, tá vendo suas próprias resoluções. Todo mundo tá num lugar difícil, né? Assim, todo mundo tá num lugar que tá lutando, assim, para entender, tá se desorganizando para organizar, tá organizando para desorganizar, entende? Assim, eu não caçaria, né? Eu faria, caralho, mas o que é isso, assim? Tu quer dar alta, velho? Tu quer se dar alta? Como assim? Porque, assim, quando a gente começar a entender que a terapia que a gente faz como gestalterapeuta é a nossa terapia, não é a do consulente, entende? Tem muita gente que fala assim, caramba, eu tenho muito medo de pegar tal fobia, né, na terapia. E ele vai lá e pega, como se fosse um magnetismo. Ah, eu não quero ver o luto do meu avô. Vai pegar, como se fosse um magnetismo. Isso é coincidência? Não, velho. É tu. Entende? Eu quero dar alta de quem em mim? Assim, eu quero dar alta em mim do que? Assim, o que é que eu quero resolver? O que é que eu não consigo mais lidar com o novo que vai aparecer? Era só isso? Aí vai Bauman de novo, né? Assim, a liquidez, né? Tem que acabar, tem que acabar. Tudo tá perpassando, não tá ligado, né? Né? Sentir. Mas uma vez eu já questionei, com licença, gente, com licença. Não? Já questionei uma psicóloga sobre isso, né? Psicanalista, inclusive eu já te falei, né, Eric? Aí ela foi até motivo para levar para supervisão. Falou assim que a gente trabalha para dar autonomia para a pessoa, não é para gerar dependência, não. Eu não faço isso, não. Que a pessoa tem que ter autonomia, ela não pode ficar, ela na rede social, né? Aí eu contextei ela, nosso dever é dar autonomia, vai querer que ele fique dependente da gente pra quê? Não sei o que. Aí eu fui levar pra minha supervisão, super angustiada. Eu quero dar auto pra uma pessoa que já tá com 3 anos comigo, Eric, me ajuda aqui. Porra, aí foi uma angústia minha, né? É foda isso, né? Assim, dá autonomia se a pessoa não quiser. E aí? Eu vejo tem um meme muito bom, né? Assim, essas coisas de Instagram são muito ridículas, assim, detesto, mas tem umas que são engraçadas, pra gente rir é bom. Que é dizer assim, caramba, como tu é forte, né? Assim, tu enfrenta. Não, cara, eu não quero ser forte. Desculpa. Não, velho. Não preciso ser forte. Pra que eu quero ser forte? Não quero. Eu quero facilidade. É isso que eu quero, velho. Pra quê? Ah, tem que sofrer pra... Não, peraí, velho. Tem que ter autonomia. Porra. A pessoa tá lá, chega com muita demanda, sem saber pra onde ir, aí você, não, mas você tem que ser autônomo. Caralho! Descobriu a roda, agora sim eu consigo fazer minhas coisas. Obrigado, terapeuta. Não, peraí, velho, e aí? E tudo que eu tô pensando, assim, tudo que, caramba, como é essa minha experiência de ser dependente das pessoas? Essa experiência. A gente não quer ver, por quê?
Eu dependo de um relacionamento, dependo de uma pessoa. Sim, e aí? Não, tu tem que ser mais autônomo. Por quê? Muito bom, Lilian, assim. É o, é o self-made man, né? É o do it yourself. Faça por você mesmo. Você consegue, seja independente. Bata suas metas, assim, produza. Que você vai conseguir. Acorda 5 horas da manhã enquanto eles dormem. Gente, autonomia é outra coisa. Renato disse que esse negócio de que o sofrimento ensina é coisa de branco. Com certeza! Muito obrigado. Com certeza, é isso. É isso. É porque é muito bom isso, muito bom, Bela. Muito bom, porque o branco privilegiado, ele tá lá na sua comidinha, na sua mesa feitinha, na sua mamãezinha, tudo mais. E aí, caramba, eu sofri por causa de alguma coisa, assim. Pode ser uma coisa grave, a gente não vai desconsiderar sofrimento de ninguém, nem de branco, viu? Não desconsidera sofrimento, a gente não trabalha com isso. Porém, aí a pessoa pega e fecha a gestalt ao perigo. E aí fala assim, caramba, preciso sofrer para aprender, porque agora eu sou renovado e agora eu sou bom. Né? Tem aquela galera branca, diga-se passagem, que diz assim, não, bullying na escola é importante para você se tornar melhor. Vai se fuder, velho. Bullying é importante para ti porque tu é branco, porque quando tu sofreu bullying, tu sofreu, e isso não retira o mérito do sofrimento. Tu sofreu, isso tem que ser considerado sofrimento branco. Não desconsidera. Porém, você é branco, conseguiu outros ambientes, conseguiu sair e conseguiu ser aceito como branquitude. E quem sofre bullying na vida, velho, não é tu. Porque o bullying verdadeiro que você sente na escola, na escola o bullying é o seguinte, é a violência contra quem você é, isso a branquitude sente, tá bom? Só que na escola você é excluído, você se sente como é não ter pessoas, você se sente como é não estar enquadrado, você se sente como não é ser naquela hora. Só que aí vem a negritude e não é toda hora. Na medida em que muitas mães negras não conseguem nem sofrer a morte de um filho baleado, porque não pode se dar esse luxo, porque tem que lavar roupa de branca no outro dia. É isso. E esse bullying, o que é que tu acha? É preciso? Então é bom, então vou matar teu filho para que tu aprenda. É isso? É essa a lógica? Ou então não matar, né? Mas dizer que teu filho na escola tem cabelo pichain, cabelo ruim e é um macaca. É isso que precisa? Se encaixa em convenções que você sabe que não quer. Né? Não quero, velho. Não, né? Não, o sofrimento não é necessário. Sofrimento, sim, faz parte da condição humana. A gente não pode ignorar o sofrimento, como se a gente não quisesse sofrer. Mas ele não é preciso, assim como a felicidade também não é. O que depende é da nossa posição do mundo sobre o que nós queremos ser e fazer. Por isso é coisa de branco. Totalmente. Concordo plenamente. E digo mais assim, é coisa de homem, né, branco. Porque sempre tá bom para o homem, assim, chegar em casa, né? Mas para a mulher, o cabelo tá feio, a maquiagem, aí tem que, não, tá engordando, né, assim, fecha as pernas, que isso não é coisa de... Cara... E o bullying familiar? E o bullying social? E o bullying estrutural? Eu fico puto, não sei vocês, assim, cansa, assim, velho, deixa de ingenuidade, cara, pelo amor de Deus.
Não tem que nada, a gente não tem que nada, nem para a felicidade, nem para o sofrimento. Viva junto com e veja o que está acontecendo, pelo amor de Deus. Isso é selfie. O selfie vai acontecer, não tenha medo, cara. É cansativo, Sara. Cansativo demais. Explicar isso toda hora. Binarismos, são binarismos. Ah, eu sofri e agora, logicamente, eu me dei bem e isso vai servir para todo mundo. Vai se fuder. Que massa que aconteceu contigo isso. Vamos trabalhar isso, legal. Perfeito, isso é uma experiência boa, massa. Mas antes de colocar a tua régua, vai, escute. Que tem um mundo aí. Tem um mundo. É por isso que existe coach. Vocês sabem disso, né? Eu gosto de falar de coach porque eu não gosto de coach. Aí eu gosto de falar dele. Mas não só isso, né? Porque é a síndrome do nosso racionalismo individualista, que não entende que nós somos cooperativos. O coach, ele não sabe o que é felicidade, mas encontra a forma da felicidade e emprega no outro. Não deixa o outro ser. Entendeu? Tem mais alguém com alguma questão? Temos 12 minutos. E eu... Faz tempo que as meninas aí estão com a mão levantada. A Maria, os outros eu não tô vendo não aqui. Mas ela tava, a Maria não falou não. A Maria aqui, Maria? de óculos. Quer falar, Maria? Não, eu já falei. Aí foi. Eu vi que Foi. tá a mão levantada, então o meu tá atrasado. Micarla Bezerra, você tá aí? Você levantou a mão e eu não respondi. Fala aí, quero ouvir o seu voz, você é novata. Eu estou. Era uma questão bem no início que eu queria abrir um parênteses, não sei se cabe mais, mas. Manda para fechar a guest out. É sobre algo que alguém falou no início, né? Trouxe um recorte de violência doméstica, violência contra a mulher. E aí deu um exemplo de que, por exemplo, a mulher está sendo espancada e um vizinho vai lá, denuncia, a polícia vem, prende esse rapaz, a mulher vai lá e solta, né? E aí, quando acontece isso, muitas pessoas, né, ficam indignadas porque, para elas, né, elas supõem ali que o certo seria aquele rapaz permanecer preso. E aí eu costumo dizer que o supor o que é bom para o outro é perigoso, né? Sim. Porque a gente está dizendo, né, que aquele homem não deve permanecer preso, porque para mim é bom para aquela mulher, mas para ela, alguém perguntou para ela o que é bom para ela sabe o que é que ela está passando, qual é a situação ali. E aí é importante a gente pensar um pouquinho que essa questão de violência doméstica, né, de violência contra a mulher, ela perpassa ali por diversas questões, né, diversas situações. Então, como também você falou no início, né, não existe subjetividade, existe intersubjetividades, né, são relações. Então, a gente não tem como desconsiderar que essa mulher tem uma relação afetiva com esse homem, né, se tiver filhos, complica mais um pouco, tem as inter-relações com os familiares. Então, assim, uma mulher em violência doméstica, ela não vai sair sozinha dessa violência nunca, de jeito nenhum. Primeiro ponto que tem que ser considerado, né? Antes de a gente supor que é bom que ele esteja preso, mas é bom para quem, né? E aí entra uma outra questão, que talvez seja até de militância, como a gente costuma falar, que de a gente, assim, poder transformar, né? Diversas questões dentro disso. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem uma frase que eu amo, né, que eu nunca vou largar essa frase, que enquanto outras mulheres não estiverem livres, eu não estou, né? Então, a partir do momento que você só vai prender alguém e aquela mulher não sabe como que ela chegou nessa situação, como que ela pode sair, você não está ensinando nada, nem a ela, nem a outras pessoas, nem muito menos aquele homem, que é o principal motivo, que é o motivo X daquilo tudo ter acontecido.
Então, vamos lá. É porque são muitas questões, né, que está dentro disso e eu acabei que meio que fui esquecendo. Mas, por exemplo, o principal motivo, né, qual que é a rede de apoio que essa mulher tem? Essa mulher sabe que está dentro de um relacionamento abusivo? Ela já tomou consciência disso, né? Qual é a rede de apoio que ela tem? É na cidade dela. Qual que é a rede de apoio externa, né? Porque tem a rede de apoio interna, que é os familiares, que são os filhos, que são aquela comunidade dela ali, mas também tem a rede de apoio externa, né? Que é aqueles meios que o Estado vai promover ali para aquela mulher, de alguma forma, se sentir segura em relação a isso. Antes dela tomar essa decisão conscientemente, né? De ir lá e mandar prender o rapaz, o homem, né? E aí outra questão muitas vezes, como essa mulher tem uma relação com esse homem, ela não vai pedir, prenda ele agora e vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem, né? Porque ela vai ficar pensando diversas coisas. Meu marido vai ficar preso, quem é que... Eu não tenho emprego, quem vai sustentar meus filhos, como é que vai ser isso? A família dele, o que é que vai falar sobre mim? Então, tem essas questões internas dessa mulher. E aí, a Lei Maria da Penha, né? Então, é importante a gente conhecer um pouquinho sobre aquilo que a gente está trazendo, né? Está atendendo dentro da clínica, ou até mesmo em alguns projetos sociais para a sociedade. E aí, entender um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, né? Porque a gente fica achando que a Lei Maria da Penha é uma lei punitiva. E, na verdade, ela não é. Ela é uma lei protetiva, né? Então, a partir do momento que essa mulher tomou consciência da sua rede de apoio, dos seus familiares, da rede de apoio externa que ela tem dentro da cidade dela, dentro ali do município, e ela decidiu conscientemente ir na delegacia, prestar queixa, né? Pedir uma medida protetiva. E aí... quando esse homem, ele, pela primeira vez que ele vai, né, lá, vai ter algumas coisas que vão acontecer, né? Ele vai ser escutado, ela vai ser escutado. E aí, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre grupo de apoio para homens. Alguém já ouviu falar sobre isso? Pronto, sim. Que é aí que entra o X da questão, né? Será que realmente é bom para essa mulher que esse homem seja preso e só, né? Ou é bom que esse homem participe de um grupo de apoio para ele entender, né, essas questões de machismo, né, de papéis de gênero, por que que eu faço isso, né, por que que a mulher aceita ser tratada dessa forma, por que que eu acho que eu tenho todo esse poder de fazer tudo isso. E aí, dentro desse grupo reflexivo de homens, vai acontecer diversas coisas, né, esse homem vai ter que se implicar lá dentro desse processo. E uma coisa que é importante quando esse homem recebe essa cartinha, né, que o juiz manda sobre medida protetiva, a maioria das mulheres fica achando assim, que, meu Deus, ele vai ser preso agora. Não, ele não vai ser preso. Não é punitiva, é preventiva. Então, ele é avisado, né, chega uma cartinha para ele, falando que ele tem que ficar tantos metros longe daquela mulher. Ok, beleza, até aí tudo bem. Supondo que esse homem chegou lá e tentou falar com essa mulher, seja por e-mail, por telefone, seja pessoalmente, ele não vai ser preso ainda, né? Não é punitiva, mais uma vez, não é punitiva. Então, ele vai ser avisado de uma outra forma, nem que seja, vai lá uma pessoa da justiça na casa dele, pegar a carta, ler novamente para ele, explicar para ele o que significa mais uma vez, né? Então, uma segunda vez, esse homem vai ter a oportunidade, né, de ser esclarecido para ele o que significa aquilo, por que ele não pode chegar perto daquela mulher, o que tem que ser feito. E aí, assim, é muita coisa para falar, né, sobre isso. E eu sei, assim, que uma coisa que é importante é que esses homens, né, que eles aceitam, né, que é perguntado a eles, né, você quer aceitar participar do grupo reflexivo ou você quer ser condenado logo? E aí, eles são orientados pelos advogados que é muito melhor você participar de um grupo reflexivo, né? Mas eles não só podem participar, né? Eles têm que participar de forma ativa, né? Eles têm que se implicar naquele processo. E esses homens que se implicam nesse processo, né? Tem alguns estudos que revelam que apenas ou 3% ou 4% desses homens, eles rescindem, né? Eles voltam a atacar mulheres de forma agressiva, né? Ou seja, essa é uma lei muito legal, né? Porque está ensinando ao homem o porquê que, de certa forma, eles agem dessa forma, né? Seja por diversas questões que aconteçam na vida daquela pessoa para ela chegar ao ponto de achar que ela pode agredir alguém, né? Dentro desse ciclo da violência, que no caso essa violência
a agressiva, né? A violência física, né? E existem outras violências que eu não trouxe, mas que também está dentro dessas questões. Eu acho que eu tenho um monte de coisa para falar, mas eu vou parar aqui, porque senão eu não paro. Vocês me perdoem. Tá? Muito massa, perfeito. Isso é muito bom, né? Cara, o que me trouxe assim na tua fala foi assim: a gente ainda vive numa perspectiva individualista em que existe um relacionamento conjugal, né? Eu fiquei pensando assim, em algumas tribos brasileiras que um filho nasce, uma filha nasce, né? Não existe gênero, primeiramente. E outra coisa é que o filho não é da pessoa que pariu. O filho é da comunidade. Não existe relacionamento conjugal, onde amor privativo. Todo mundo está participando da criação da criança e junto com as pessoas que fizeram o filho, né? Essa coisa de a gente privatizar até os relacionamentos, né? Assim, existe um relacionamento que eu vou me casar com uma pessoa e ficar naquela casa e seja o que Deus quiser. Isso é uma violência já em si. Isso significa que as relações, né? Exatamente. A gente esquece que a gente tem que ter subjetivo e não subjetivo. Não existe casal, existe mundo. E quando você não existe rede de apoio, essa rede de apoio ela não existe, ela não pré-existe nem para mulher nem para homem, porque o homem acha que a mulher tem que ser propriedade dele, porque se não for propriedade dele, ele vai ser diminuído, vai ser menos. O ser mais é aquele homem alfa que tem que mandar na relação e que tem que fazer tudo na relação, e a mulher tem que servir a ele. E qualquer momento de raiva, assim, ele não pode trabalhar a raiva, ele tem que espancar, né? Ele tem que violentar. Não existe rede de apoio para ninguém, nem para mulher, nem para homem. Essa individualidade, essa coisa de enquadrar e de colocar as pessoas separadas do todo, já é violenta entre si. Por isso que é importantíssima essa coisa que a Micarla trouxe. Micarla é teu nome. O que Micarla trouxe da rede de apoio dos homens, né? Isso é importantíssimo para rever, né? E voltando àquela que a gente disse, né? Assim, não existe mais Deus nesse sentido, né? Acabou o binarismo. Homem e mulher, o que é isso? Qual é o meu papel como um homem? Qual é o meu papel como mulher? Não existe, velho. Vamos parar com essa ingenuidade, né? Muito bom, Micaela, trazer isso aí. Fala, Maria. Vai fechar. Como a Micaela trouxe novamente essa questão, eu vou só dar um exemplo um exemplo que a professora deu na sala ontem. Que uma amiga dela, que é psicóloga, chegou e já atendia uma pessoa há um longo tempo. E ela chamou a pessoa que estava no relacionamento dela e fez os dois terminarem na terapia lá. Então, aquela questão, né? Tudo tem que partir do consulente. Eu não posso tomar decisões por ele. E foi isso que me chamou a atenção e me encantou pela Gestalt. É o caminhar junto, não fazer por. Acho que é isso. Isso, para a gente fechar, eu quero assim, que vocês pensem no seguinte, o que Maria trouxe, né? Na terapia, não é a gente fazer por, mas também não é o consulente que vai fazer. A gente está na terapia também. Não foi ela que terminou com o casal. A coisa se terminou junto com os três. A coisa se terminou junto com os três. É ser levado para a questão de ser. Quando a gente é levado pelo rio, se a gente se deixa ser levado pelo rio, a gente não sabe se vai chegar na outra margem. A gente só vai. É um risco.
Por isso que terapia gestáltica é se arriscar na correnteza em que vai a temporalidade da relação. E lidar junto com, vamos construir junto essa novidade. Nunca é você que faz como terapeuta. Eu sinto muito para quem estava na clínica pensando que ia ser Freud com charuto e dizer que não, nós não somos nada. Nós não somos nada. Nada, 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 nada. Nada. Sinto muito. Sinto muito. Nós estamos aqui agora para ser levados. Só isso. Nós já somos levados. Né? A gente não controla o movimento da Terra, a gente não controla o Sol, a gente não controla nada. A gente não é nada, não é topo da cadeia. A gente não é mariposa. A gente não sabe o que a mariposa está passando. Sinto muito. Vamos tirar a foto? Quem quiser aparecer na câmera, fica à vontade. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Gente, grande abraço, muito obrigado, foi fantástico demais, é muito bom estar com vocês sempre, sempre mesmo, eu adoro fazer isso, assim, para mim é vida, isso é vida. Então, até daqui a 15 dias, e vamos ler, né? A gente vai continuar as funções do self, né? Porque eu não falei ainda das funções do self, pelo amor de Deus, mas como foi show, né? Assim, foi show, Sara. Cara, muito obrigado pelas partilhas, muito obrigado. Vamos continuar assim, nessa pegada. Um grande abraço. Valeu.